paz do Senhor, meus irmãos, e um bom dia para quem está entrando nesse vídeo nesse momento. Quero desejar a você um dia abençoado nesta manhã, ou independente do horário que você está assistindo esse vídeo, que Deus abençoe você, o seu dia, a sua tarde, a sua noite. Hoje eu quero falar sobre a história de Jó, e é referente sobre a vida nossa no dia a dia. Melhor dizendo, sobre os nossos problemas no dia a dia. Eu quero ler com vocês em Jó, no capítulo 1, versículo 1 mesmo, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Todos nós sabemos da história de Jó, a maioria pelo menos sabe qual foi a história de Jó. Jó era um homem na qual tinha muitas riquezas, tinha muitos animais, na qual tudo Deus providenciou para ele, na qual bênçãos Deus dava para ele todos os dias. Jó tinha uma família grande, abençoada, na qual o próprio Jó se encarregava de orar e abençoar os seus filhos. Jó era casado. Jó tinha tudo praticamente que uma pessoa hoje, na atualidade, gostaria de ter. E um dia, Satanás se achegou até o céu, até Deus, e pediu para Deus permissão para que Deus viesse tocar em Jó, para que Deus viesse tirar todos os pertences de Jó. Ele pediu para que Deus viesse tirar os seus filhos, sua esposa, as riquezas, todas essas coisas. Então Deus foi lá, fez conforme o pedido de Satanás. Para quê? Com o objetivo de provar a Jó. Então, isso aconteceu. Jó ficou sem suas riquezas, sem sua esposa, seus filhos. Jó ficou sem todas essas coisas, mas mesmo assim ele continuou servindo a Deus, acreditando em Deus, confiando que Deus, assim na forma que Deus tirou, Deus poderia trazer novamente aquilo ali. Então Satanás, não satisfeito com isso, pediu novamente para Deus que Deus viesse tocar, permitir no caso, que ele fosse tocar em Jó, colocando sobre Jó uma doença muito terrível. Então Deus, pela segunda vez, deu essa permissão, e a palavra fala que Satanás tocou tão forte na saúde de Jó, que Jó praticamente ficou acabado. Então a palavra nos diz que Jó ficou 7 dias e 7 noites sem falar palavra alguma, juntamente com seus amigos, aqueles que ainda permaneceram com ele ali. Ficaram todos calados. Então, depois de 7 dias e 7 noites, a recém Jó se pronuncia. Jó começa a dar seu argumento, e Deus começou a observar cada palavra que Jó falava. Deus, com a sua misericórdia, decide então falar com Jó. E Jó, ele reconhece o erro que ele fez, que na maioria das suas palavras, dos seus argumentos, Jó usou muitas palavras sem sabedoria, porque na própria palavra Jó fala muitos argumentos que acabaram entristecendo a Deus. Mas Deus olhou para Jó com misericórdia, com amor e carinho, que deu a ele uma segunda chance de ter tudo de novo, porque em Jó capítulo 42, versículo 10, que diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu o Senhor a Jó o dobro de tudo que antes possuíra. Mas antes disso, na conversa de Deus com Jó, Jó pega e fala para Deus: com os ouvidos eu ouvira falar de ti,
mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Houve um segredo por trás de tudo isso. Deus foi lá, provou Jó, tirou tudo que Jó tinha, mas a palavra, ela revela que Jó, ele se arrepende dos argumentos que ele usou, como na história de Jó mesmo nos mostra que Deus repreende Jó porque Jó usou muitas palavras sem ter conhecimento daquelas palavras, sem ter conhecimento daquilo que ele estava falando, pronunciando. Então, por causa disso, Jó, ele mesmo diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então Jó se arrependeu do que ele disse. Jó, ele se arrepende daquilo que ele fala. E por esse arrependimento, Deus muda a sorte de Jó. E Deus dá em dobro tudo aquilo que ele perdeu antes. Então, aí que está o segredo da nossa vida. Nós devemos nos arrepender para poder receber da parte de Deus aquilo que talvez nós perdemos. Eu quero deixar uma frase para vocês que eu acredito que a maioria conhece, já ouviu falar talvez, que é aquela frase assim: persistir sempre, desistir jamais. Pois esta frase nos ensina o quê? Tem muito a ver com a história de Jó. Jó, por mais que ele usou argumentos errados diante de Deus, mesmo assim ele persistiu. Ele continuou adorando a Deus depois que Deus falou com ele. Então, nós devemos persistir em Deus. Nós devemos insistir nos caminhos do Senhor, nós devemos permanecer no propósito, nós devemos permanecer na presença de Deus. É nisso que nós devemos persistir. E se for para desistir, que nós venhamos desistir da vida de pecados, que nós venhamos desistir de tudo aquilo que nos faz mal, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Mas que nós venhamos insistir em permanecer no caminho, para no final nós recebermos a coroa. Porque a palavra diz que no mundo nós teríamos aflições. Nós temos até nos dias de hoje. Mas Jesus também fala que nele nós também encontraríamos descanso, nós encontraríamos paz, alívio para a nossa alma. Então, por isso que nós devemos permanecer firmes e fiéis, acreditando que Deus pode mudar a nossa sorte, porque a própria palavra diz: mudou o Senhor a sorte de Jó. Mas, como eu disse antes, não esquecendo que antes de Deus mudar a sorte de Jó, Jó tomou uma atitude. E ele se arrependeu das suas falhas que ele cometeu. Por esse motivo que Deus depois mudou o cenário dele. E é assim que nós devemos ser no nosso dia a dia. Procurar se arrepender todos os dias para que Deus possa cada dia mudar o nosso cenário para melhor. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês nesse dia de hoje. Que vocês não venham desistir ou desanimar por cada prova que vem, pois cada prova é para nos ensinar que nós devemos cada vez mais continuar nos caminhos do Senhor. Nós devemos cada vez mais insistir em Deus, porque se nós insistirmos em Deus, Ele vai nos abençoar, Ele pode nos dar em dobro a recompensa. Então, eu digo essa palavra para vocês nesse dia, que você não desista de permanecer no caminho. Se for para desistir, como eu disse, desista de pecar. Desista dessa vida de pecado. Mas permaneça no que é certo, permaneça nos caminhos do Senhor, para que nós possamos alcançar a nossa salvação, a vitória,
E assim vamos indo todos os dias carregando a nossa cruz, com ânimo, com força, com alegria no coração e crendo no amanhã, porque tudo Deus proverá para nós. Amém? Deus abençoe vocês, que vocês possam curtir, compartilhar este vídeo e repassar para mais pessoas, para estar ajudando a palavra do Senhor a se espalhar por este mundo, né? Para que muitas pessoas possam estar ouvindo e possam estar começando a sua manhã e seu dia com um pensamento diferente e se aproximando mais e mais de Deus, porque esse é o propósito da nossa vida aqui na Terra, é nós estar buscando e clamando pela presença do Senhor em nossas vidas, para que então nós possamos receber o melhor dos céus aqui na Terra. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, irmãos.